Olá, seja muito bem-vindo à Semana Coluna Sem Dor. Eu sou Humberto Azevedo e ao longo dessa semana nós vamos exibir uma série de vídeos que vão ser muito úteis para a saúde da sua coluna. E se você está aqui, provavelmente você tem dores nas costas ou você conhece alguém que passa por esse problema e está querendo ajudar. Então você está no lugar certo. Ao longo dessa semana, nós vamos entender por que a nossa coluna dói, por que os tratamentos que a gente faz nem sempre dão o resultado que a gente espera e como a gente pode reverter a situação, ou seja, resolver o problema de coluna. Então, provavelmente, se você tem dores nas costas, você já fez alguns tratamentos, já procurou alguns profissionais, já fez exames e o problema não foi resolvido. Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, quem trabalha na área, né, ouve muito esse tipo de testemunho de pessoas que estão há meses, talvez há anos, tentando uma solução para o seu problema de coluna, passando por vários profissionais e sem conseguir êxito, sem conseguir realmente resolver o problema. Existem dois pilares que são muito importantes, na verdade eles são imprescindíveis para que você consiga resolver esse problema. Então, se você conhecer esses dois pilares, se você colocá-los em prática, provavelmente você vai ter solução para o seu problema de coluna, independente do problema que você tenha. Então, a coluna pode doer por vários motivos. Então, o problema pode estar na estrutura óssea da coluna, pode estar na parte ligamentar da coluna, na parte muscular, na parte cartilaginosa, que são os discos. Existem vários motivos para uma coluna doer. Independente da causa da dor, né, o que está provocando aquela dor, o mais importante é você entender a causa que danificou aquela estrutura da coluna. Ou seja, o que danificou a estrutura óssea da minha coluna, o que danificou a estrutura muscular da minha coluna, o que danificou a estrutura do disco intervertebral da minha coluna. Então, quando você entende o que é que você está fazendo que está machucando a sua coluna, você começa a tomar ciência do seu papel como protetor da sua própria coluna. E aí a gente já começa a perceber porque alguns tratamentos, ou a maioria dos tratamentos, não dão certo. Não é erro do profissional, não foi o atendimento que foi mal feito, é porque o profissional, ele te orienta, ele até te acompanha por um certo período de tempo, mas ele não está com você às 24 horas do seu dia para que você não ponha em risco a sua coluna. E quando a gente não tem essa consciência, a gente fica o tempo inteiro pondo a coluna em risco. E em outras palavras, o tempo inteiro machucando a coluna. Então, quando você toma ciência desse processo em que você precisa ter essas informações, você precisa ter consciência do que você pode e do que você não pode fazer com a sua coluna. Quando você toma consciência de que você é o principal responsável pela saúde da sua coluna, aí os tratamentos vão começar a dar certo, independente do seu problema de coluna. Então, para a gente começar a nossa discussão, né, o nosso desenvolver do nosso raciocínio, primeira coisa que você tem que entender é que você é o grande responsável pela sua coluna. Então, não adianta você procurar profissionais de diversos setores da saúde que trabalham com coluna e querer colocar esta responsabilidade sobre aquele profissional. Ele vai te orientar, ele vai fazer tudo que ele conhece para te ajudar, mas se você não tomar consciência de que
a coluna é sua, né? E só você pode protegê-la, nada vai melhorar. O profissional ele não vai conseguir fazer o papel que é seu, né? E resolver o seu problema de coluna. Então, o primeiro passo é você ter essa consciência de que você é o principal ator, né, desse processo e que você tem que conhecer a sua coluna, não de forma técnica, né? Isso aí é para profissional, mas você conhecer o que você pode e o que você não pode fazer com ela. E aí, voltando aqui para os dois pilares que eu falei, que são imprescindíveis para a saúde da sua coluna, então a gente tem que lembrar que durante todo o dia, seja você acordado, seja você dormindo, a sua coluna ela está sendo utilizada pelo seu corpo. E se ela está sendo utilizada corretamente, você provavelmente não machuca. E se você está utilizando ela de forma errada, você provavelmente vai machucá-la, até mesmo dormindo. Então, o primeiro pilar são os hábitos posturais. Então, postura, a forma como você senta, a forma como você deita, a forma como você trabalha, como você estuda, a forma como você se diverte. Esses hábitos posturais que a gente pratica durante as 24 horas do nosso dia e que nenhum profissional pode fazer isso por você, né? É só você quem faz. Esses hábitos, quando são modificados, ou seja, quando eles deixam de ser um hábito errado, um hábito danoso à sua saúde e passa a ser um hábito correto, né? Um hábito benéfico à sua saúde, você já deu um grande salto, mas um grande salto mesmo. Aí você já conseguiu resolver 50% do problema. 50% do seu problema de coluna resolve-se com bons hábitos posturais. Então não é difícil você encontrar pessoas que chegam no serviço de saúde com problema de coluna porque foi pegar um peso, né, que estava no chão e ele pegou o peso de forma errada, ele não agachou, não pegou o peso protegendo a coluna e aí ao pegar esse peso que estava no chão de forma errada, ele machucou a coluna e muitas vezes ele trava, né? Acontece aquele famoso, o cara foi pegar um peso e travou ali. E dali ele já foi levado, né, para o pronto-socorro. Se essa pessoa tivesse um bom hábito postural, ela não teria se machucado. E óbvio, esse bom hábito postural, ele precisa de informação. Você precisa ser informado como é a forma correta de pegar um peso que está no chão, ou como deitar, ou como usar o computador, ou como você usar o celular na hora que você está lendo ali o WhatsApp. Essas informações, elas precisam ser não apenas passadas, mas praticadas. Se o profissional ele te passa a informação, te orienta, mas você não põe em prática, não resolve o problema. E é isso que eu volto aqui a reforçar, que você é o principal ator dessa história, você é a principal pessoa que vai salvar a sua coluna. Então você vai absorver essas informações que o profissional te dá e você vai pôr em prática. E aí está o grande desafio do ser humano, que é mudar o hábito. Por algo em prática, por algo novo em prática, exige mudança de hábito. E uma mudança de hábito não é uma coisa tão simples assim de acontecer quando não está ainda nos incomodando muito, né? Mas, obviamente, que a sua coluna vai chegar a um ponto que ela vai incomodar, te limitando de trabalhar, te limitando de estudar, te limitando de ter uma vida social, de se divertir, né? Eu sou perito judicial também e
eu avaliei muitas pessoas mesmo, que machucaram a sua coluna e foi um processo gradativo, né? Algumas machucavam rapidamente, mas outras iam machucando aos pouquinhos, todos os dias. E imagina você machucar um pouquinho a sua coluna ao longo de meses ou ao longo de anos. E chega uma hora que o corpo ele não aguenta mais aquele ritmo, aquele pequeno machucado, né, vai se somando e vira um grande machucado e vira uma grande lesão. E a pessoa fica limitada para o trabalho. Então, pensando nesse aspecto, o que a gente tem que fazer é colocar as informações em prática, mudar nossos hábitos posturais. E é desafiador, mas é possível. Quando você pesa na balança a relação custo-benefício, né, dessa mudança de hábito, você vai ver que vale a pena o sacrifício de você tentar por dias, semanas, talvez, essa mudança de hábito. Muitas pessoas elas demoram 3 semanas, 4 semanas, até 8 semanas para mudar um hábito. Mas depois que muda, elas não voltam mais atrás. Ou seja, depois que você aprende a fazer a forma correta e essa forma te alivia as dores, você não volta mais a fazer a forma errada que vai te causar dor. Ninguém quer dor, a gente quer se livrar dela. Então vale a pena você entender o processo de causa de dor e entender como evitá-lo. Isso significa 50% da solução do problema de coluna. Então depende de você querer realmente aliviar suas dores, e obviamente todo mundo quer, mas querer e pôr em prática são coisas um pouco diferentes, né? Então não só querer, mas querer e pôr em prática, em realmente você fazer daquilo um hábito, fazer daquilo a sua rotina, fazer daquilo ali o seu remédio, né? A sua prevenção. Então, bons hábitos é uma prevenção. Então, não adianta nada você fazer tratamentos se você continua com maus hábitos posturais. Se você dorme errado, senta errado, se você pega um peso errado, se você limpa a sua casa, um simples ato de limpar a casa, uma tarefa doméstica, onde você vai varrer a casa, onde você vai limpar os móveis, lavar a louça, onde você vai lavar roupa. Essas tarefas domésticas, por mais simples que pareçam, elas são grandes causadoras de problemas de coluna, de lesões na coluna, muitas vezes graves. Então, eu atendi muitas pessoas que trabalhavam em casa, donas de casa ou profissionais mesmo, diaristas, que elas estavam muito limitadas para trabalhar devido a grandes problemas de coluna que surgiram com atividade repetida de forma errada, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Então, por mais ingênua que pareça a atividade ou a postura que você faz para realizar aquela atividade, se for de forma errada, ela vem com o tempo na forma de lesão de coluna. Então, quando você entende isso, quando você toma as rédeas da situação na sua mão, você percebe que você pode sim ser o grande responsável pela solução do seu problema. Então, nenhum profissional vai conseguir fazer isso por você, e o que você tem que fazer primeira coisa, tomar uma decisão de resolver o problema. Tomar uma decisão de eu vou resolver o meu problema. Eu sou o responsável pelo meu corpo, pela minha coluna, eu que estou produzindo a dor, né? Parece esquisito falar isso, que a gente provoca a dor, né?
A nossa atitude provoca a nossa dor. Então, você é quem provoca a dor na sua coluna. Então, é você quem tem que resolver este problema. É você quem vai eliminar essa dor, já que foi você quem a provocou. Então, mudança de hábitos posturais já significa aí 50% da solução do seu problema. O simples ato de dormir corretamente e vai fazer com que você tenha um sono reparador, que você tenha um descanso das estruturas do seu corpo e que você acorde bem para realizar suas atividades no dia seguinte. Dormir errado, você vai acordar dolorido, vai acordar cansado, sem ter tido aquele sono reparador. Então, o simples ato de dormir, o que para muita gente é algo quase que passivo, né? É só você deitar e fechar os olhos, mas na verdade existe sim uma forma correta de você deitar e dormir, tá? A gente sempre aconselha as pessoas a deitarem de lado, com joelhos e quadris dobrados, um travesseiro sustentando sua cabeça para não ficar caída, e o colchão que você usa é muito importante que ele tenha uma densidade firme, para que você não afunde ao deitar no colchão. Então, um colchão com a densidade firme e a sua postura correta, você já vai ter aí 6, 7, talvez 8 horas do seu dia numa posição confortável que não machuca a sua coluna. Então entenda que nenhum profissional vai conseguir fazer você dormir corretamente se você não quiser, né? Então é você quem tem que tomar essa decisão e começar a praticar esse hábito. No começo é esquisito? É. A nossa cabeça, ela está acostumada com o hábito errado. É como quem senta errado. Então se você senta com a coluna curvada e de repente você tenta passar a sentar com a coluna ereta, você pode achar aquela postura desconfortável a princípio, porque a sua cabeça, né, a sua mente, ainda está acostumado com aquela postura desleixada, né? E o que parece ser uma posição de conforto, né, de descanso, na verdade é uma posição onde você está machucando as estruturas da sua coluna, ossos, músculos, discos, ligamentos e etc. Então você nem precisa saber que existem essas estruturas na sua coluna. Basta saber que essa postura corcunda, curvada, desleixada, ela machuca a sua coluna. Se você souber disso e não usar mais essa postura, você já está fazendo um enorme benefício para a sua coluna. Talvez seja a coisa que mais machuca a coluna, seja sentar na posição errada. E é o que a maioria das pessoas fazem, acreditando estar descansando, né? Mas não estão, elas estão se machucando. Então perceba que eu falei aqui de duas posturas que a gente usa no dia a dia, né? Deitar e sentar, e são duas grandes causadoras de dores nas costas. Tudo porque a gente não tem ou a informação correta, ou tem a informação, mas não põe em prática, porque aquilo ali não virou ainda um hábito na sua cabeça, na sua mente, né? A sua memória postural ainda não foi mudada, reformulada. Mas existe sim, existem formas de você mudar seu hábito, de você mudar a sua rotina postural, tá? Você pode sim, a partir de hoje, começar a pôr isso em prática e se policiar e ver gradativamente o sucesso, né, dos seus novos hábitos, refletindo como alívio das suas dores. E aí você vai perceber que vale a pena sim tentar fazer essa mudança de hábito. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, né, não se estender muito, eu vou deixar o segundo pilar, né? Eu falei que são 2 pilares que você tem que ter para ter saúde na sua coluna. O primeiro pilar é a
postura, hábitos posturais. E o segundo pilar a gente vai falar no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, ainda nesta semana, né, na semana Coluna Sem Dor. A gente vai falar do segundo pilar e como esse segundo pilar, somado com o primeiro, que são as posturas, vai fazer você ter saúde na sua coluna. E saúde significa ausência das dores, ausência da falta de movimento, né? Então você vai ter mais movimento e você vai ter menos dores, né? Isso é saúde para sua coluna. E se você achou que faz sentido, né, o que a gente conversou aqui, deixa seu comentário aqui abaixo, tá? Deixa suas perguntas. É muito importante que você tire as suas dúvidas. Pode perguntar, nós vamos responder todas as perguntas, não importa quantas sejam, tá? Vamos responder todas as perguntas e provavelmente no próximo vídeo a gente já vai começar o vídeo respondendo a essas perguntas, ou talvez a gente faça essas perguntas, coloque as respostas dessas perguntas entre um vídeo e outro, tá? Mas todas vão ser respondidas. O importante é que você saia desta semana, Coluna Sem Dor, sem dúvidas, bem informado, sabendo quais os hábitos que você deve utilizar e qual o segundo pilar que a gente vai falar no próximo vídeo. E eu gostaria muito que você fizesse seus comentários, deixasse as suas perguntas. E algumas pessoas podem até pensar assim, bom, mas então se eu vou ser o grande responsável pela saúde da minha coluna, então isso quer dizer que eu vou sozinho tentar resolver o meu problema, mas será que eu consigo sozinho resolver o meu problema? Provavelmente sim, né? Você já tentou resolver o seu problema com outras pessoas, você já tentou colocar na mão de outras pessoas a solução do seu problema e não foi possível. Então você sozinho, você vai conseguir sim resolver o seu problema, desde que você siga as orientações corretas e as ponha em prática. Então qualquer pessoa que esteja pensando se ela vai conseguir sozinha resolver o problema de coluna, a resposta é que sim, você vai conseguir resolver o seu problema de coluna desde que você siga as orientações corretas, mude de hábito e ponha em prática. Então, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui, para que você reflita sobre o que nós falamos, para que você comece a se questionar e a fazer suas perguntas e seus comentários aqui embaixo. Gostaria muito também que você visitasse o nosso canal no YouTube. A gente vai deixar o link aqui abaixo. Lá tem uma série de exercícios muito, muito bons mesmo para você aliviar suas dores na coluna. Também vamos deixar aqui o link do nosso Instagram e do nosso canal no Facebook, da nossa página no Facebook. Então, em todas essas mídias sociais, existem muitas dicas, exercícios, existe um material muito rico, gratuito, né, que vai ajudar você. É só você colocá-los em prática, né, acompanhar e colocá-los em prática. Então, um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam ao longo desse primeiro episódio da semana Coluna Sem Dor, e eu encontro vocês no segundo episódio com a segunda coluna, né, o segundo pilar que sustenta a saúde da sua coluna. Um grande abraço e até lá!